No centro de treinamento do Corinthians é o Felipe Facincani. Debaixo de sol, parece estar uma temperatura agradável em São Paulo. E acompanhando o Timão. Boa tarde, Facincani. Tudo bem, Preto? Ótimo retorno a você. Não nos encontramos nessa semana, né? Mas pelo menos agora o time está completo. Programa com todo o requinte que as pessoas já conhecem por aqui nos canais Fox Sports. Então, boa tarde não só a você, Helena Calil, também Gustavo Ribeirão, todo mundo que participa conosco aqui no Boa Tarde Fox. E a apresentação no Corinthians, pós-derrota para a Ponte Preta. Ontem 1-0 em pleno estádio do Pacaembu. Volta a campo no próximo domingo contra o São Caetano. E com novidades, né? Pelo menos na lateral esquerda, o Juninho Capixaba agora sim registrado, inscrito na Federação Paulista, nome registrado no BID, portanto liberado para fazer a estreia como lateral esquerdo do Corinthians. Ele que já atuou com a camisa do clube neste mês de janeiro, mas pelo menos pela Florida Cup, não era um torneio oficial, mas ainda assim já deu os primeiros passos como jogador do Corinthians na vaga que no ano passado foi ocupada pelo Guilherme Arana e agora oficialmente vai ser testado como o novo titular da posição, já que ontem o Guilherme Romão, além de não ter tido uma partida muito satisfatória pela derrota do Corinthians, foi expulso. Então o atleta que teve a possibilidade de brigar pela titularidade não conseguiu mostrar um desempenho agradável neste primeiro jogo. Não só ele, mas daqui a pouquinho, viu, Preto? Novidades, a gente pode acompanhar por ali, ó, batendo bola o Juninho Capixaba de chuteira branca, mas também o garoto, o Matheus Vital. Ele que vai ser apresentado, mais um reforço do Corinthians para a temporada, 19 anos, vem do Vasco da Gama, também já registrado, nome no BID, portanto com toda a documentação regularizada. Então mais um atleta que no final de semana deve ter a participação dele confirmada pelo técnico Fábio Carille, se não entre os titulares, mas pelo menos para participar da partida diante do São Caetano, ou boa parte desse jogo, né, que vai ser novamente no estádio do Pacaembu. Outras informações a respeito de reforços, jogadores do Corinthians. Emerson Sheik, o atacante, já trabalha aqui no CT, na parte interna, faz um trabalho, por enquanto, de preparação física, reforço muscular. Amanhã deve participar aqui da atividade no gramado, pelo menos em parte dela, e aí iniciar a transição dele para participar do grupo do Corinthians. Lembrando que o Sheik tem contrato até o mês de junho deste ano, a princípio um contrato de 6 meses, pode ter a possibilidade de renovação caso vá bem com a camisa do Corinthians. E já o zagueiro Henrique é outro que também trabalha na parte interna do CT do Corinthians, ele que veio do Fluminense. A rescisão foi acertada, ainda oficialmente não foi apresentado como novo reforço do Corinthians, mas já faz todo o trabalho de transição de pré-temporada para participar do grupo. Amanhã talvez trabalhe com bola, não é uma certeza, mas esses dois reforços do Corinthians, por enquanto, já tem sido requisitado pelo técnico Fábio Carille para que o mais rápido possível possam trabalhar com o grupo e, claro, reforçarem esse time do Corinthians, que tem um ano bastante duro em termos de responsabilidade. Não só o Campeonato Paulista, torneio que o Corinthians defende o título para a temporada 2018, mas também a Libertadores e, em especial, o Campeonato Brasileiro, em que o Corinthians é o atual campeão, sem contar Copa do Brasil, sem contar também outras competições que a equipe vai disputar nesta atual temporada, hein, senhores? Obrigado, Facincani, trazendo as informações do Corinthians ao vivo aqui no BTF. Facincani, vamos continuar conversando aqui. E, bom, você prestou atenção no que disse o Facincani. Em tudo Emerson Sheik, até junho, se for bem, pode prolongar o seu contrato. A questão é quando ele vai jogar. Essa é uma informação. Né? A questão é quando ele vai jogar, porque tem que retomar a condição física, começar a trabalhar com os outros atletas. Eu não vejo ele estreando tão logo agora, não é? Então, é um contrato curto que, na minha opinião, é mais para homenagear o jogador ou quitar algum débito antigo com ele do que exatamente para agregar algo, acrescentar em qualidade. Você acha que ele não pode fazer no Corinthians o que o Pet fez no Flamengo, por exemplo? Ah, são posições diferentes. A posição em que o Sheik pode jogar exige muito do físico, né? Ele na Ponte Preta no ano passado já mostrou que não consegue acompanhar a intensidade de grandes jogos e de todas as partidas, né? Ele só fazia as partidas em Campinas pela Ponte Preta. Eu continuo não achando uma boa contratação que o Corinthians fez. Mas enfim, está à disposição em breve do Fábio Carille. Pode, de alguma forma, no finalzinho de jogo, no segundo tempo, fazer algo pela equipe. Mas não vejo ele como um reforço, e sim como mais um que vai estar no elenco do Corinthians. Então é um jogador agora do Corinthians, então a gente vai ter que trabalhar a partir de agora com isso. Mas a posição de centroavante é uma que o Corinthians tem que ir atrás de uma reposição, porque com o Casim em campo, o Corinthians perde muito. A gente até percebe que os jogadores de meio campo, observando o jogo ontem, os jogadores não procuravam tanto o Casim. tentavam resolver de outra forma as jogadas. O Rodriguinho, o Jadson, os jogadores pelas beiradas. Quando o Jô estava em campo, a gente percebia que os jogadores buscavam sempre a jogada com o Jô. Com o Casim fica um certo receio.
porque é um jogador que não tem a mesma qualidade do Jô. Então o Corinthians vai ter que ir atrás de uma reposição, um jogador de mais qualidade, pode ser o Henrique Dourado em breve, mas por enquanto acredito que o Carille comece a tentar um improviso. Júnior Dutra, o próprio Luca, porque com o Casim o time perde muito em qualidade na frente, Preto. Ô, Facincani, eu vou explorar aqui o seu lado, a sua veia de comentarista também, porque a gente está sempre acompanhando, o telespectador está acostumado a ver o Facincani como comentarista no rádio, no Expediente, em todos os programas. Só comigo, que ele não vem aqui no Boa Tarde, é raro ele passar por aqui. É pessoal. Não falar nada. Deve ser pessoal. Mas eu estou no aguardo do convite, vocês sabem disso. Está aberto, inclusive agora, pronto. Como comentarista, Facincani, o Ribeirão, eu voltei na terça-feira aqui das minhas longas férias e eu não percebi do Ribeirão, o nosso comentarista, otimismo com relação ao Emerson Sheik com a camisa do Corinthians. Eu gostaria que você também falasse a respeito dessa contratação do Timão. É um jogador experiente, Preto. Ele conhece a casa, é um atleta que com a Ponte Preta no ano passado passou por alguns problemas físicos. A gente sabe que aqui no Corinthians dificilmente isso deve acontecer porque o Corinthians é um clube que trabalha muito bem os jogadores e em especial por todo o aparato técnico que tem por aqui e não só a respeito desse tipo de trabalho que o Corinthians faz com os jogadores, mas pelos profissionais que aqui estão envolvidos no condicionamento físico dos atletas, em especial o professor Valmir Cruz, que é o preparador do Corinthians, um dos melhores especialistas não só do Brasil, mas do planeta. E ele até já deixou bem claro, né? Não temos tempo a perder com o Emerson Sheik. Portanto, o Corinthians fará um trabalho intenso para que o Emerson consiga, pelo menos fisicamente, ser um atleta mais ativo daquele que foi no ano passado na Ponte Preta ou também nas últimas passagens dele por outros clubes do Brasil, Flamengo, Fluminense, enfim, teve uma passagem intercalada pelo Corinthians, mas com um sucesso bem inferior àquele ano de 2012, em que foi campeão da Libertadores e do mundo. Mas, tecnicamente falando, é um jogador que ele é diferente, né? Mesmo com 39 anos, se a gente fizer um comparativo do que foi o Zé Roberto com a camisa do Palmeiras, são jogadores que, para a realidade do futebol atual, eles conseguem, se estarem fisicamente bem trabalhados, darem alguma parcela de contribuição. E o Emerson Sheik, se não for um referencial de ataque do Corinthians, pode ser uma peça importante para jogos decisivos ou até algumas partidas em que ele for requisitado. Então acredito que é uma contratação pontual que pode somar se financeiramente não for algo que prejudique o cofre do Corinthians. Se for algo que para o cofre do Corinthians vale a pena, não vai ter nenhum tipo de prejuízo, ok, é uma contratação que para esse trabalho pontual que o Corinthians faz até junho, e aí sim depois uma análise para ter o contrato dele estendido e uma possibilidade até dezembro, seria muito bacana. Então gostei que o Emerson Sheik vai vestir a camisa do Corinthians. Tem outras informações a respeito de reforços. Temos tempo, Preto? Temos sim, mas primeiro eu quero conversar com o Ribeirão aqui. Eu não preciso traduzir o que disse o Facincani no comentário dele. A condição física, o Corinthians tem condições de colocá-lo para jogar em alto nível. E a experiência dele é importante para o time do Corinthians. Foi o que disse o Facincani. Por isso que eu disse que alguns jogos decisivos, por exemplo, se ele entrar num segundo tempo, pode sim ajudar o Corinthians. Mas não vejo ele como um jogador para o Corinthians contar para a temporada agora para ter uma sequência. Para ter uma sequência, ser titular ou até... Claro, o Facincani colocou essa questão financeira. Realmente, com o salário mais baixo, você não vai pesar tanto nas contas no final do mês. Só que, para mim, é um jogador que foi contratado mais para jogar para a torcida do que para acrescentar dentro de campo. Não vejo o Emerson Sheik tendo uma sequência, estando sempre à disposição do Fábio Carille pela idade e pelo que ele mostrou recentemente. Claro que o Corinthians tem todo esse aparato que o Facincani colocou, mas no ano passado, pela Ponte Preta, ele já se mostrou um jogador mais lento, longe das características que sempre foram as do Emerson Sheik. Por mais que ele trabalhe bem o físico em 2018, não é mais aquele Emerson Sheik de 2012. Então, acredito que num jogo ou outro, ele entrar num segundo tempo, pode até ajudar um pouco a equipe do Corinthians, mas não vejo ele com uma sequência, não vejo ele um jogador para o Carille contar para a temporada. Estou gostando de ver a discussão, o Gustavo Ribeirão já apresentou aqui os argumentos dele, o Felipe Facincani trouxe aqui as informações, então neste momento eu convoco você, aí de casa, que está acompanhando a gente no Boa Tarde Fox, está querendo opinar também, quero deixar minha opinião estampada na tela, então tá bom, a hashtag é Boa Tarde Fox, é só participar com a gente, coloque a sua opinião, mande por essa hashtag que chega para nossa produção e já te estampa aqui também, afinal você também tem todo o direito de dar a sua opinião sobre Emerson Sheik, se vai dar certo ou não no Corinthians, hashtag Boa Tarde Fox.
Bom, mais informações do Timão ao vivo aqui no BTF, direto do Centro de Treinamento Dr. Joaquim Grava, Facincani. O que mais temos de novo aí no Timão, Facincani? Vamos lá, Preto. A respeito da renovação de contrato do zagueiro Balbuena. O contrato dele vai até dezembro deste ano. A diretoria do Corinthians já entrou em contato com os agentes do jogador, né? O Balbuena tem 2 empresários. Um desses empresários trabalha com a possibilidade de vendê-lo o mais rápido possível, o outro já tem uma realidade um pouco mais otimista em relação à permanência do Balbuena no Corinthians, né? Até porque o Corinthians no ano passado já tentou entrar em contato, alguns empresários tentavam segurar essa renovação devido à janela de transferências agora de janeiro, mas como o mercado não está tão disponível assim para o zagueiro paraguaio, que só recebeu de proposta oficial apenas do Genoa no ano passado um valor que chegou em torno de 3 milhões de euros, ou seja, muito pouco pelo que o Corinthians esperaria receber, até porque tem 100% dos direitos econômicos do jogador paraguaio. Então, o Corinthians já se mostra mais confiante nesta renovação de contrato. Até pelo seguinte, o Balbuena foi diretamente conversar com o Alessandro, que é o novo diretor de futebol do Corinthians, e falou o seguinte: Alessandro, confie em mim, eu te dou a minha palavra. Eu não vou usar o clube, né, para que eu renove o contrato e depois acabe saindo 2, 3 dias depois, ou então vou ficar enrolando vocês na renovação até vir uma proposta e aí eu saio e o Corinthians acaba se prejudicando. Pode ficar tranquilo que a gente renova esse vínculo e aí sim, numa proposta que for boa para Corinthians e para mim, nós sentamos e negociamos. Então, foi muito transparente, o que hoje é um dos principais líderes deste elenco do técnico Fábio Carille. Os próprios empresários do Balbuena também esperam que essa postura seja a mesma por parte do Corinthians, que em caso de uma proposta tentadora, né, supondo, vamos colocar aí uns 10 milhões de euros, né, 9 milhões de euros pelo Balbuena, aí sim o Corinthians senta e libera o jogador. O importante não é a renovação de contrato em si para que o jogador fique preso ou o Corinthians faça jogo duro na negociação, mas apenas a certeza de que, independentemente de qualquer negócio que seja feito, o atleta esteja garantido no clube pelo tempo necessário e haja essa transparência, essa ligação dos empresários com o próprio jogador. Então a primeira informação é essa: a renovação de contrato do Balbuena pode sair a qualquer momento. E sobre Henrique Dourado, apenas depois das eleições presidenciais em 3 de fevereiro. Até porque, com o Roberto de Andrade, o preço com o Fluminense era 1, aí informações de bastidores deram conta de que o Andrés, vendo todo esse entreveiro que não saía do lugar, foi tentar negociar diretamente com o Fluminense. O preço foi outro e nessa negociação toda o Roberto disse o seguinte: bom, eu não vou pagar mais daquilo que eu quero e daquilo que eu posso pelo Henrique Dourado. Se o outro presidente, o futuro, quiser entrar na negociação e garantir que com os valores ele segura a bronca, então fica a cargo dele. Portanto, a negociação com o Roberto de Andrade no comando até o 3 de fevereiro está encerrada na questão do centroavante Henrique Dourado, tanto que o Corinthians já fechou a lista do Campeonato Paulista e aí, no caso, aí sim, né, o jogador seria apresentado com a próxima presidência para as competições futuras e a segunda fase do próprio Campeonato Estadual, Preto. Agora sim estamos todos muito bem atualizados com relação ao time do Corinthians, porque tivemos aqui Felipe Facincani ao vivo, trazendo todos os detalhes do Timão. Obrigado, Facincani. Grande abraço. Valeu, Preto, um abraço pra vocês. Segundo o Ribeirão me soprou aqui no ouvido, o calor aqui em São Paulo está ensurdecedor. Eu fiquei pensando, falei, bom, tá louco? Não, né? Deve ser um calor insuportável, né, Ribeirão? Não ensurdecedor, não existe isso, né? Então a próxima vez não se confunda tanto, tá, Ribeirão? Um abraço. Valeu, Facincani. Vai ter troco essa, hein? Obrigado, Facincani. Entendeu que derrete os tímpanos, gente. Derrete os tímpanos. Eu vou até te ajudar. Não deveria, mas vou te ajudar. Se está ensurdecedor, você soprar no ouvido dele, não ia escutar. Exatamente. Não é verdade? Tá vendo só? É. Como é que está a situação do Vasco da Gama, hein?